Querido povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando por aqui com mais uma edição dos nossos 15 minutos com Deus. E é sempre uma alegria poder estar contigo e contar com a sua audiência nesse momento da programação, onde juntos nós aprendemos mais da palavra de Deus, claro, com a palavra de Deus. Eu gosto sempre de, aqui na introdução da nossa mensagem, trazer duas passagens da palavra de Deus, dois versículos. O primeiro é de João, capítulo 8, verso 32, que diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade ela nos liberta. E a verdade é Jesus Cristo. Porque no verso 36 desse mesmo capítulo 8, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai produzir em nós sempre vida, e é vida com abundância. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o evangelista Aguinaldo Gomes. A partir de agora você está em 15 minutos com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você que nos acompanha um texto que está em Mateus 25, verso do 1 ao 13. Aqui fala da parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versos do 1 ao 13. Queridos, esta parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas. Embora seja tema de muitos sermões, sem dúvida ela é uma das parábolas mais difíceis de interpretar. Essa parábola encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus, como lemos aqui, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. E está posicionada imediatamente após o sermão escatológico de Jesus. Na última parte do sermão, no capítulo 24, Jesus ele faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, ou seja, entre os santos e os ímpios. Jesus ele faz essa alerta sobre esta separação que haverá por ocasião da sua repentina vinda. E já no capítulo 25, essa tal separação é ainda mais detalhada em 3 parábolas. Essa aqui, das 10 virgens, a parábola dos talentos, que vai do versículo 14 até o 30, e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, que vai do verso 31 ao versículo 46 de Mateus, capítulo 25. Jesus, ele faz essa utilização, essa descrição de um tipo de casamento judaico da época nessa parábola. Então era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. E lá, conforme o costume, a noiva esperava com as suas damas de honra. As virgens aqui representadas, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, elas deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde a noiva estava, onde haveria a celebração das núpcias. E sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial é composto por 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja,
a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. Por isso aqui, a parábola das 10 virgens. E ao longo dos anos, pessoas, pregadores, teólogos, eles aplicam ou aplicaram interpretações diferentes, diversas, sobre esta parábola. Todos concordam que o noivo é Cristo, e verdadeiramente aqui é sobre o direcionamento da parábola. Alguns defendem que essa parábola ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã, ou seja, os verdadeiros, os nominais, os cristãos. Mas o principal argumento utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja é a noiva e não as madrinhas. E aí também defendem que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria. Bom, sob esse aspecto, as virgens loucas são judeus que acreditavam que sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para a vinda do noivo, enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo, e estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos, como está em Romanos 9, versículo de número 27. E ainda dentro dessa linha que defende ser esta uma parábola direcionada ao povo judeu, estão os que acreditam que essa parábola será cumprida durante o período da grande tribulação após o arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo que estará nas bodas juntamente com a noiva, que é a igreja. E aí, dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, existe uma grande variação de interpretação que basicamente divergem entre si sobre o que representa os elementos principais desta parábola. Por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia, enquanto outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de crentes nominais. A figura do azeite também é discutida, sendo que aos que acreditam representar o Espírito Santo, outros acreditam que é o amor e ainda outros que é a graça de Deus, enfim. O sono que acometeu as virgens, para alguns, se trata da morte física, para outros, momentos de fraqueza espiritual, e ainda outros defendem que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando os que o esperam. Mas vamos lá. Como vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola, sobre esta parábola. Grandes expositores da palavra de Deus ao longo da história da igreja fizeram sermões incríveis, com pontos de vista diferentes sobre esse texto. E eu creio que das interpretações citadas, a que mais causa problemas e trata-se de um erro teológico é a interpretação que defende que tal parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação, após a igreja não estar mais na terra. Esse tipo de ensino é fundamentado por uma interpretação bíblica profundamente confusa e equivocada. Mas, embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo na terra, aí penso que, se considerarmos o capítulo anterior, 24, que eu mencionei aqui, e naturalmente percebermos a continuação dos ensinos apresentados nele, ainda na composição do capítulo 25, aí será impossível não aplicá-la sobre as verdades do dia do juízo de Deus, da separação entre os bons e os maus, da separação dos cristãos verdadeiros e dos hipócritas. Seja qual for a interpretação adotada nessa parábola, eu quero dizer para você que existem algumas verdades que não podem ser negadas. Primeiro, que todas eram virgens. A parábola das 10 virgens, todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns poderão Isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns nunca tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes.
e as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Então, se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar absolutamente ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas e saíram sem o azeite. Outra interpretação, outra verdade aqui, aliás, em relação às interpretações que a gente não pode negar, é que as aparências enganam. Sim, vejam bem, as aparências enganam. E precisamos tomar cuidado com isso, para não sermos enganados com as aparências. Porque poderemos ser enganados com as aparências, porque elas enganam. As 10 virgens, ou seja, as 10 eram virgens e possuíam lâmpadas. Veja bem, e pelo que o versículo 8 nos diz, elas saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Aparentemente estava tudo normal. Nesse momento talvez fosse praticamente impossível ou humanamente impossível separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais, os crentes rotulados, dos crentes verdadeiros. Às vezes é muito difícil e nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos ter discernimento, buscar sabedoria de Deus. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões e cantam os mesmos louvores. Alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas de uma coisa pode ter certeza: eles não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus no capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus é justo, meu irmão. E naquele dia, não haverá intruso. Não haverá intruso, não adianta. Você pode enganar aqui, a mim, a qualquer um, ao seu pastor, ao seu líder, mas a Deus você não engana. Você pode enganar até você mesmo, mas a Deus você não engana. De maneira nenhuma. Queridos, outra coisa que a gente precisa tacar aqui, outra verdade que a gente não pode negar, é que as lâmpadas apagam, não tem jeito. Se você não tomar cuidado, a lâmpada vai apagar. Se por um lado, inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. Duramente visível. Ao apagar das lâmpadas, não adianta. O cristão nominal, com sua fé histórica, não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. A sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência podem até iluminar o caminho da sua vida por um tempo e de maneira tal que há quem o siga. Quando olhamos para a lua durante a noite, a gente fica admirado por sua luz. Mas ao longo do dia, ou seja, logo pela manhã, a verdade de que ela não possui luz logo vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. O nosso desejo sincero é que possamos naquele dia desfrutar do óleo, ao invés de tentar comprá-lo em sinal de loucura. A parábola das 10 virgens certamente é um alerta importante para todos nós. Fique atento, fique atenta. Jesus está voltando. Esta é a nossa mensagem de hoje e com ela eu quero orar com você. Querido Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós queremos lhe agradecer mais uma vez por este momento, por esta palavra que falou aos nossos corações. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e continuar fazendo por cada um de nós. Eu sempre digo que nós precisamos tão somente ser fiel ao Senhor. Então nos ensina, Pai, a ser fiel. Nos ensina, Pai, a trilhar os Teus caminhos dia após dia através da Tua palavra. Conduz cada ouvinte, cada irmão, cada irmã no caminho que eles se devem andar. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que nós possamos estar atentos, Pai, em vigilância
para a glória do nome do Senhor é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.